Abrir nossa Bíblia, eu queria compartilhar com vocês o texto que nós vamos ler. Ele vai só abranger parte do que nós vamos ministrar nesta noite, mas de maneira muito especial. Um enfoque aqui seria no capítulo 5 de Josué. Josué, no capítulo 5, e no versículo 13 em diante, nós vamos ler. Você veio preparado para o banquete? Deus vai falar com você nessa noite, tenho certeza disso. Nós oramos nessa tarde, pedindo que o Senhor falasse ao seu coração, aquele que viesse, aquele que estivesse ligado nessa palavra, ele saísse alimentado. Então eu creio que Deus é fiel para com você, amém? Então vamos lá. Diz assim: quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis, marca na tua Bíblia essa palavrinha, eis, eis, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada, em algumas versões diz uma espada nua. E Josué aproximou-se dele e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? E ele respondeu, versículo 14 do capítulo 5, e ele respondeu: não sou nenhuma coisa e nem outra, sou príncipe do exército do Senhor. E aí marca na tua Bíblia, e acabo de chegar. E acabo de chegar. Amém, querido? Eu sou o exército. Eu sou, diz o texto, eu sou o príncipe do exército do Senhor. E acabo de chegar. Que coisa linda, irmãos. Coisa maravilhosa. E então Josué se prostrou com o rosto em terra e adorou-lhe. E disse: que diz meu Senhor ao seu servo? Versículo 15. O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué. Marca na tua Bíblia também esse texto. Vai dizer: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. E Josué fez assim. E o texto continua, capítulo 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Marca na tua Bíblia isso aí. Ninguém saía e nem entrava. Ninguém saía e nem entrava. Então o Senhor disse a Josué, mais uma vez, marca aí na tua Bíblia, olhe. Deus disse para Josué: olhe, estou entregando. Não é entregarei, mas estou entregando em suas mãos a cidade, isso é, a área geográfica de Jericó, seu rei, isso é, o seu governo, e os seus valentes, isso é, a sua força. Deus estava dando como possessão a cidade, o reino e o exército.
as 3 ações que poderiam determinar qualquer tipo de resistência. Deus estava dizendo para ele: olha, eu estou entregando para você a cidade, o rei e os seus valentes. Todos os homens de guerra devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. Sete sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia, rodearão a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a trombeta. Então aqui nós temos uma da ordenança dizendo que é para marchar e rodear a cidade quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes? 7? Vamos ler o texto de novo? Olha lá, o texto vai dizer: e façam isso durante vocês, versículo 3: vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante. Então aí nós temos 6 voltas. Conclui. Façam isso durante 6 dias. Versículo 4: 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. Aí preste atenção agora. No 7º dia vocês rodeiam a cidade. Vocês no 7º dia rodeiam a cidade. Então quantas vezes eles iam fazer esse processo? 13. Você tinha percebido isso já? A gente sempre acha que Deus mandou rodar 7 vezes. Ele está dizendo, nos 6 dias, cada dia, uma vez. E no 7º dia, 7 vezes. Nós vamos já saber, assim, o porquê disso, né? Então são 13 voltas. Concorda comigo? Amém, queridos? Está certo assim na Bíblia? 6 em 6 dias, e no 7º dia, mais 7, 6 e 7. Isso é bom de matemática. Muito bem. Então vamos lá. Quando eles tocarem as trombetas longamente, a trombeta de chifre de carneiro, vocês ouvirão o som dela, e todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro, que são trombetas do jubileu. Esse chifre do carneiro, essa trombeta é a trombeta do jubileu, diante da arca do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te pedir que a tua palavra seja sobre nós nessa noite. Teu Espírito Santo fale conosco, que teu Espírito Santo nos mova, que teu Espírito Santo fale ao nosso coração, que possamos sair daqui, ó Deus, cheios, alimentados, fortalecidos, renovados na nossa fé, para os embates que nós temos na nossa vida. Nós te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos. É muito interessante, irmãos e irmãs, e eu pergunto a você: você tem
passado por uma situação em que parece na sua vida ser uma Jericó? Eu converso com alguns aqui, eu sei que tem alguns que tem um Jericó aí na caminhada. Mano. Qual é a sua Jericó? Que muralha é essa que parece ser tão intransponível? Os arqueólogos cavando, né, o que restou daquela cidade, eles dizem que essa cidade ela não tinha só uma muralha, ela tinha 2 muralhas. Aproximadamente 7 metros de altura por 6 de largura, mas existia uma dentro depois dessa segunda muralha, uma outra muralha. Era algo, irmãos e irmãs, que parecia ser intransponível, invencível. E às vezes existem, parece, na nossa vida situações que elas se tornam, aos nossos olhos, intransponíveis. Que nós não temos, olhamos e ficamos perplexos e paralisados diante dessas circunstâncias. E parece que não só paralisados, mas quanto mais a gente se aproxima de Deus e a gente pede, parece que ao nosso redor nada se move numa perspectiva de que nós estamos avançando. Sim ou não? É uma sensação que nós ficamos muitas vezes com o nosso coração perturbado, envolvido, angustiado. Senhor, parece que nada está dando certo. Quanto mais eu oro, quanto mais eu peço, parece que a coisa ainda fica mais difícil. Mas isso é só os seus olhos. Isso é só a aparência. Diga amém. Eu creio que é só a aparência. Irmãos e irmãs, a história humana, ela não interpreta, ela não aceita isso como sendo uma verdade. Eu pesquisei sobre qual teria sido os 5 cercos mais difíceis da história da humanidade. Em toda a história da humanidade, na história desses cercos de cidades, quais seriam as que tiveram mais impacto sobre a história? E não se relata, não se fala sobre Jericó, Wagner. Parece que essa verdade revelada, contada, ela está aqui simplesmente como uma história para quem tem fé. Diz que um dos cercos mais difíceis desses 5 foi o cerco de Constantinopla, de 717 até 718, também conhecido como o cerco árabe de Constantinopla, numa tentativa do exército do califado de capturar a capital do Império Bizantino. Levou 13 meses, Gerson, esse processo. Diz que um outro cerco também na história que foi marcante e que se coloca como sendo um momento difícil na história daquela cidade foi o cerco de Cafa, 1346 a 1347, durante uma pandemia da peste negra. A cidade de Cafa, a atual Fedósia, lá na Crimeia, ela foi sitiada pelas forças mongóis. E esse cerco, que começou em 1346, durou cerca de 1 ano, culminando com a dimensão da peste, o prosseguimento da peste, né? A dimensão da peste,
e os muros da cidade infectados. A terceira foi a batalha final da conquista espanhola do Império Azteca. O cerco de... Eu tentei, irmãos e irmãs, de toda forma treinar essa palavra, mas vou ler ela bem devagar, que é para vocês entenderem. Tenochtitlan. Tenochtitlan. Ela aconteceu em 1521 até 1522. Ela levou 79 dias. Um outro cerco também conhecido e marcado na história foi o cerco de Malta, 1565. Foi um conflito entre o Império Otomano e o Império Malta. Uma ordem militar cristã, e ela tentou se apossar da cidade durante 4 meses, de 18 de maio até 8 de setembro. E por último, a história diz que o cerco mais dramático da história da humanidade foi o cerco de Leningrado. Esse cerco, ele durou de 1941 até 1944. Na Segunda Guerra Mundial, foi um dos episódios, a história conta, mais sombrios da Segunda Guerra Mundial. Diz que foi um cerco brutal, prolongado pelas forças alemãs, nessa cidade de Leningrado, ou de São Petersburgo, que começou dia 8 de setembro de 41 e durou até 27 de janeiro de 44. E teve muitos milhões de mortos, principalmente de fome e doença. Mas nós vamos falar de um cerco, irmãos e irmãs, que esse cerco, ele durou quantos dias? Durou quantos dias esse cerco? 7 dias. O exército do Senhor cercou Jericó e disse: Jericó chegou ao fim. Jericó chegou ao fim. O povo que peregrinou durante 40 anos no deserto, agora atravessa e entra na terra prometida, e o primeiro obstáculo que eles têm que enfrentar é Jericó. Já dentro da terra prometida. Dentro da terra prometida, eles precisavam avançar, mas não podiam fazer um contorno em Jericó. Eles tinham que vencer Jericó, eles tinham que derrubar as muralhas, capturar essa cidade e colocar os pés dentro daquilo que seria agora por herança a terra do povo hebreu. Agora, irmãos e irmãs, quando a gente vê essa história, ela não começa no capítulo 6, ela começa antes. Essa história, ela nos leva, irmãos e irmãs, a um entendimento de que nesse capítulo 6 narra a história, mas ela começa no capítulo 5. Ela se inicia no capítulo 5, numa preparação. O texto vai dizer para nós aqui no capítulo 5 que Deus requer que o povo se prepare, e aí é uma preparação espiritual. Para uma luta física sempre tem uma batalha espiritual. E o texto vai dizer para nós, irmãos, que Deus chama a um conserto. Se nós queremos ver as muralhas que aparentemente estão diante de nós serem demolidas, nós temos que iniciar essa luta, não simplesmente tomando iniciativas humanas, mas nos movendo espiritualmente. E aqui, irmãos, é interessantíssimo, porque o versículo, no capítulo 5, vai dizer que Deus
se posiciona e chama o seu povo. Olha que interessante, acompanha comigo, mantenha sua Bíblia aberta, por gentileza. Vai dizer o seguinte, que o Senhor chama, quando, capítulo 5, versículo 1, vai dizer: quando todos os reis dos amorreus, que habitavam desde o lado do Jordão a oeste, e todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivéssemos passado o coração, preste atenção, o coração deles, marca aí na sua Bíblia, diz: derreteu de medo. Quando você vai ver no original, ele está dizendo assim, é a imagem de uma vela de cera sendo destruída, se gastando. Derreteu de medo e ficaram desanimados. Tem que estar desanimado, irmãos, é os que estão contra nós e não nós. Nós podemos até de vez em quando não estar assim 100%, mas logo a gente se anima de novo. Não é assim, meu irmão? E o texto vai dizer que, olha, preste atenção, ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo o Senhor disse a Josué, aí começa o processo de construção dessa relação de Deus, de preparar o povo para uma grande conquista. Vai dizer o seguinte: então Josué fez, aqui ó, façam, diz aqui versículo 2, diz: façam facas de pedra e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Simbolizava, irmãos, a lealdade de Deus, expressa aqui em obediência e em fidelidade. Versículo 3 diz: então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Irmãos e irmãs, eu tenho militar aqui, e não é compreensível, não é aceitável que você apanhe todo o seu contingente, o seu exército de homens, os seus valentes, e coloque esse exército numa condição que ele não pode marchar dentro do território do inimigo. Porque pegar o exército e dizer: olha, todos os homens que vão, são homens de luta aqui, os guerreiros, vão todos passar pelo processo de circuncisão, fazer a circuncisão e esperar esse processo de cicatrização da circuncisão do exército todo, daqueles homens todos de Israel, dentro do território inimigo. Isso é lógico? Para você que é militar, é lógico? Tem alguma lógica aí? Nenhuma. Mas isso, irmãos, chama-se estar debaixo da mão de Deus. Deus não trabalha com a lógica humana. Deus não trabalha com a lógica humana. Versículo 3 diz: então Josué fez faca de pedra, circuncidou os filhos de Israel. Versículo 4: foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Veja por quê.
porque todo o povo que tinha saído do Egito, os homens todos de guerra, preste atenção, meu irmão, minha irmã, os homens todos de guerra tinham morrido pelo caminho. Então veja, aqueles que iriam lutar, e que seriam os homens de guerra usados por Josué para essa primeira batalha, que seria a batalha de Jericó, eles não eram homens de guerra, eles nunca tinham passado por um processo de batalha. Os que eram homens de guerra, de batalha, tinham, diz o texto aqui, que tinham onde? O que tinha acontecido com eles? Tinham morrido no caminho. Então era tudo gente nova, menino novo. E eles não tinham armamentos para fazer cerco. Quando você assiste aqueles filmes medievais, você vê aquelas cidades sitiadas, né? A primeira coisa que eles faziam naquele cerco era tentar chegar da fonte da água. E ali eles levavam muitos anos, muitos meses, até que a provisão, o suprimento de água, de alimento faltasse, para que eles pudessem se render. O texto vai dizer aqui que ele prepara esses homens de guerra, esses que não tinham tido ainda a experiência de luta, agora estavam sendo circuncisos, dado para poder serem aqueles que iriam guerrear. Interessante, irmãos. Agora, uma outra questão que é importante lermos no texto é a partir do versículo 10. Então nós vamos vendo que Deus, para poder fazer o povo lutar lá em Jericó, ele começa num processo de circuncisão dos filhos de Israel, isso é, numa preparação que sinalizava ali a lealdade de Deus, a aliança de Deus, a aliança de Deus. E Paulo vai dizer isso, que agora a circuncisão é do nosso coração, uma aliança com Deus. Mas não só a circuncisão, e diz o texto que eles precisam também passar por uma outra experiência, que teria sido talvez não feita de maneira plena no deserto. Eles iam celebrar a Páscoa. Diz o texto 19, capítulo 5, versículo 10 diz: enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa. Irmãos, a Páscoa era uma festa que simbolizava a saída do povo da escravidão, do sofrimento. E ali era uma celebração de que eles tinham chegado no lugar em que Deus havia dito que eles colocariam a planta dos pés. Veja o que o texto diz no versículo 11: no dia seguinte à Páscoa, eles comeram do fruto da terra, e nesse mesmo dia, veja bem, nesse mesmo dia, marque aí na sua Bíblia, nesse mesmo dia, comeram dos pães sem fermentos e cereais tostados. Irmão, isso aqui passa para nós uma mensagem que é o Deus de provisão contínua. Nós servimos um Deus de provisão contínua. Quando o povo não podia plantar, não podia regar, não podia ceifar ali, Deus proveu com o maná, deu a eles a provisão do céu. Mas agora que eles estavam dentro da terra, e que eles agora já não mais eram peregrinos, no sentido de não poder usufruir daquilo que eles tinham como ação do seu trabalho, das suas mãos, Deus diz: cessou o maná, mas não faltou comida, vocês continuam tendo o alimento, tanto que vocês podem celebrar a Páscoa. O nosso Deus, irmãos e irmãs, mesmo em tempo de lutas, em tempos de que nós vemos diante de nós muralhas,
Ele é um Deus de provisão contínua. O meu Deus é um Deus de provisão contínua. Deus nos prometeu, irmão, 3 coisas: o que beber, o que comer e o que vestir. Isso Deus nos prometeu. O que comer, o que beber, o que vestir. Provisão contínua. Provisão contínua. Um dia depois de terem comido o produto da terra, o maná cessou, e os filhos de Israel não mais tiveram. Mas naquele ano, preste atenção, irmãos e irmãs, que coisa linda. Naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Isso é, na terra que emana leite e mel. A terra que emana leite e mel. Então, irmãos e irmãs, nós vamos ver aqui que há nesse processo que se prepara, que antecede a batalha, a circuncisão em Gilgal, a Páscoa. Mas nós temos um terceiro elemento que vai ser determinante também nessa conquista. Se é que nós podemos usar essa palavra, conquista. Olhe comigo, irmãos e irmãs. Quando eu li esse texto, eu fiquei meditando. Que coisa linda. Que Deus maravilhoso. Quando Josué estava olhando para aquele imensidão, aquela parede, aquela barreira, aquele obstáculo, estava ali como um general, como um homem que tinha a responsabilidade de conduzir o povo. Naquela primeira batalha dele, já como sendo o general, diz o texto que Deus, uma teofania, que nós vemos uma teofania. E aqui é interessante, irmãos e irmãs, eu queria que você entendesse isso, que o texto vai dizer: e eis que um homem estava parado. Eis, essa palavrinha eis, esse eis aqui, irmãos, é como um marcador divino, sublinhado, divino, de um texto. Esse eis para nós tem a mesma mensagem de dizer assim: escutem, preste atenção, escutem, todos vocês que desejam ser sábios no caminho de Jeová. Eis. O nosso Senhor, irmãos, Ele vem sempre, Ele vem sempre e de maneira que precisamos. O nosso Senhor sempre vem até nós quando nós precisamos dEle, e Ele vem de maneira que precisamos dEle. E aí você lembra de um texto que está lá no Salmo 34:7, que diz assim: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Eis que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Eu fiquei pensando, irmãos e irmãs, como líder, Josué deve ter deixado
os seus liderados e ter se afastado um pouco mais para pensar, para refletir. Porque às vezes, irmãos, existe uma solidão na liderança. E essa solidão, ela é perturbadora. Ela preocupa. Principalmente quando você sabe que as decisões que você vai tomar, elas afetam a vida daqueles que você tem a responsabilidade de comandar. Josué é um homem de Deus, mas ele estava ali pensando, avaliando a estratégia. Por que eu disse para você, irmãos, que nós não deveríamos chamar esse movimento de Jericó como conquista? Esse relato aqui ilustra de maneira muito dramática o Senhor disse que a terra já era dada. Então a possessão da terra prometida. A possessão da terra prometida é um dom de Deus e não uma conquista. A possessão da nossa terra, daquela que nós iremos um dia estar todos cantando no coro celestial, ela não é uma conquista, ela é uma possessão, é um dom de Deus. Nós não vamos conquistar porque nós somos bons, mas nós vamos conquistar porque somos agraciados por Deus com sua bondade, favor e misericórdia, e isso nos torna possíveis na caminhada de fidelidade. Amém, irmãos? Eu tenho aprendido, irmãos e irmãs, que a fome de Deus é algo que Ele coloca em nós. Eu humanamente falando, você humanamente falando, a carne, ela não almeja, ela não deseja, ela não quer, ela não precisa de Deus. Ela luta, ela milita com o nosso espírito. Mas é Deus que coloca em nós uma fome. E quanto mais fome nós temos, mais o Senhor se manifesta, se apresenta, se revela e nos alimenta. Amém, queridos? O texto diz para mim, irmão, para você, que essa possessão da terra prometida é um dom de Deus e não uma conquista. E aí quando você olha, o texto vai dizer que Jericó estava, e eu pedi para você marcar na sua Bíblia, que ele vai dizer o seguinte, que Jericó estava rigorosamente fechada. Ninguém entrava, nem saía e nem entrava. Irmãos, não era segurança para eles, mas era o lugar sentenciado onde eles iam passar os seus últimos dias, porque a mão de Deus já havia pesado sobre a vida daquela cidade. Então não era um lugar de segurança, mas era um lugar onde a sentença já estava definida para a vida deles. Olha que coisa linda. Quando ele olhava para aquele lugar, ele olhava para aquele local, diz o texto,
Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. E aqui é interessante, irmãos, que vai dizer o seguinte: e aí Josué se aproximou. Eu fico imaginando que Josué tomou um susto. De repente aparece aquele homem, e eu creio que esse homem era Jesus Cristo. Era Jesus Cristo. Era Jesus naquele homem. Aquele homem, e ele olha, e ele se assusta, e ele vai em direção, e ele era um homem, ele recebeu de Deus uma ordem, não foi? Ser forte e corajoso. Ele vê um homem que devia ser um homem grande, forte, com a espada nua, e ele sozinho ia em direção àquele homem. E aí ele faz uma pergunta, irmãos, humanamente aceitável, mas ele diz assim: você é dos nossos ou dos adversários? E ele respondeu: não sou nenhuma coisa nem outra. Isso é, irmãos, Deus não tem lado, Deus tem posição. Deus não tem lado, Deus tem posição. Eu sou. Quando o rei perguntar quem eu sou, o que eu diz? Diga: eu sou o que serei. Eu sou o que serei. Isso é, eu fui, eu sou e eu serei. O que você precisa? Em que área, em que circunstância, em que movimento você precisa que eu intervenha na sua vida? Se for a maneira que você precisa, eu serei o que você precisa. Eu sou o que sou. A forma como você precisa de mim, eu se manifesto e me apresento, porque eu sou. Eu sou. E Josué se prostrou com o rosto em terra e adorou e disse-lhe: que diz, Senhor, teu servo? Versículo 15 vai: príncipe do exército, o Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é santo. Irmãos e irmãs, aqui para mim é uma maneira de Deus trazer à memória, no primeiro embate de Josué, a lembrança de quem era e de quem sempre foi e de quem sempre seria o general do povo, o Deus do povo. Ele encontrou com o seu antecessor. Moisés teve esse encontro e Deus diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. E que lugar é esse, irmãos? É todo lugar que tiver a presença de Deus, ela se torna santa. No momento em que Deus estava ali, aquele lugar era um lugar santo. Isso te fala alguma coisa? Esse lugar que você está, você não precisa tirar a sandália não, mas eu quero te lembrar que esse lugar que você está é terra santa. É lugar onde a presença do Senhor se manifesta. Tira a sandália. Lembra lá o episódio de Êxodo 3, presença de Deus.
coisa linda, irmãos e irmãs. Que coisa linda. Esse foi, irmãos e irmãs, o primeiro momento em que Josué... A segunda lição dessa prova de fé, porque Deus tem para nós promessas, e as promessas de Deus, irmãos, elas se cumprem. E nós podemos dizer que dentro de uma aplicação, que nós vivemos experiências na nossa vida de promessas que são gerais. Quais são as promessas gerais que você tem? Quem lembra aqui de uma promessa geral que Deus fez para mim e para você? Quem lembra? O bom de ter uma igreja participativa é essa. Vamos lá. Obrigado, irmã Karina. Você vai receber uma unção especial. A salvação pela fé. Faz parte da nossa caminhada, essa promessa geral de que nós seremos salvos pela fé. Você será salvo pela fé? Qual outra promessa geral que nós temos? Quando vocês orarem, vocês peçam em nome de Jesus. Essa é uma outra promessa, irmão, que nós podemos colocar como promessa geral. Quando vocês orarem, orem em nome de Jesus. É Ele que tem autoridade, o nome dEle é que faz. E qual é a outra promessa geral que você e eu recebemos? Hein? Glória a Deus. Essa irmã está abençoada de nós hoje. O Espírito Santo em nós. O Espírito Santo em nós. O Espírito Santo em você. O Deus presente na sua vida. Os discípulos estavam preocupados. Jesus, agora você, como vai ficar a nossa situação se você for? E Jesus acalma os seus discípulos e diz: olha, não fiquem inquietos. Eu vou para o Pai. E vocês não vão mais precisar estar preocupados e procurando estar comigo ao redor. Vocês agora vão andar comigo dentro de vocês. Mas existem, irmãos e irmãs, além de promessas gerais, existem promessas específicas. Aquela que Deus fez no seu amor, e Ele fez ao seu coração. Deus fez uma promessa para você, uma que é só sua. Você recebeu de Deus uma promessa que é só sua, e você precisa acalentar, alimentar essa promessa. Irmãos, não é porque é só promessa de Deus que é fácil, não. Às vezes a gente pensa que, não, Deus me fez uma promessa e eu não vou morrer sem antes cumprir a promessa de Deus. Sim, e aí, o que eu vou fazer? Eu vou ficar esperando? Ou eu vou conquistar? A palavra seria essa. Ou eu vou tomar posse. Eu vou tomar posse. Eu vou me mover em direção a essa promessa. Deus havia dito que o povo iria tomar a terra prometida e que ganharia Jericó, mas isso teria uma iniciativa, uma ação. Então, irmãos e irmãs, existe para mim e para você promessas específicas. E que às vezes elas são respostas da nossa resposta a essas promessas. E quais são as promessas, irmãos, que precisam ser lembradas diante de Deus? Você tem alguma promessa que você precisa ser lembrado diante de Deus? Vida em abundância. Interessante, porque diz lá em Isaías, no capítulo 62, irmã Leda, no versículo 6 e 7, vai dizer o seguinte: nas muralhas de Jerusalém, o Deus eterno colocou vigias que não deverão ficar calados nem de dia nem de noite.
vocês, vigias que fazem Deus lembrar-se das promessas, não descansem e nem deixe que Ele descanse, até que venha, que tenha reconstruído Jerusalém, fazendo dela uma cidade elogiada no mundo inteiro. Você entendeu, irmão, o texto? Há um convite, irmãos, para nós nessa noite. Não olhe para aquilo que está parecendo a você intransponível. Não se alimente daquilo. Não se alimente desta visão. Olhe para Deus que prometeu e Ele vai cumprir. Caminhe por fé. Hebreus 11:1 vai dizer que a fé é a certeza que temos que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não vemos. Então, irmãos, aqui Deus está falando para nós: tome posse pela fé das promessas de Deus. Amém? O segundo ponto, eu vou concluir a minha palavra nessa noite. A lição dessa prova de fé. Preste atenção comigo, irmãos. A lição dessa prova de fé. Versículo 1 do capítulo 6 vai dizer: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Diga comigo: ninguém saía, nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade, o rei e os valentes. Irmão, isso tem uma conotação, uma realidade espiritual. Eu estou entregando a cidade, estou entregando o rei e estou entregando os valentes. E vocês precisam agora se posicionar e rodear essa cidade. A estratégia é essa: rodeiem essa cidade, façam o cerco. E vocês vão fazer o cerco durante 6 dias. Vocês vão rodear. E ele coloca aqui condições. Ele diz que precisava ter a arca, que era o símbolo da presença. Não, era a certeza da presença de Deus. A arca estava ali, Deus representado, e que Ele estaria naquele embate. O general de guerra aqui, o varão de guerra, já estava com a espada desembainhada para aquela guerra e para a sua guerra. Mas ele diz: e vocês coloquem a arca, as trombetas e o povo, os soldados, para rodear. Segundo, irmãos, um comentarista que eu li, diz que levava em torno de 3 horas para fazer a volta. Agora imagine, irmãos e irmãs, o texto vai dizer que eles tinham que fazer isso uma vez por dia, durante 6 dias. E vai dizer mais: além de ter a trombeta, os soldados e a arca, agora preste atenção, vai dizer o que mais? Preste atenção aqui comigo, ó. No capítulo 6, assim foi que Josué havia falado ao povo, aos sacerdotes, 7 trombetas, 7 chifres diante do Senhor, passaram a tocar as trombetas com a arca da aliança. Os homens armados iam ali diante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. Agora preste atenção comigo no versículo 10. Mas Josué tinha dado uma ordem ao povo dizendo, isso aqui, irmão, também tem uma conotação espiritual.
Mas Josué tinha dado ordem ao povo dizendo: não gritem, não façam ouvir a sua voz. Primeiro, irmãos e irmãs, eu ao ler isso aqui, a minha entendimento, e até eu compreendo isso como uma coisa maravilhosa, de que o silêncio é um comando. Silêncio. E eu sempre desde pequeno ouvi uma frase que dizia que o silêncio vale. Obrigado, irmão. O silêncio vale ouro. Por quê, irmãos? Esse ditado proverbial diz que o silêncio, ele vale a ouro. Porque existe momento na nossa caminhada, nas nossas batalhas, que nós precisamos ficar em silêncio. Eu tenho aprendido da minha caminhada que, primeiro, eu não compartilho das minhas lutas com quem não pode me ajudar nelas. É em vão. Nós precisamos buscar pessoas que nos ajudem nesses embates, que entendam a dimensão do nosso embate. E o texto vai dizer o seguinte: olha, há momentos que o silêncio aqui vale como um princípio. Por quê, irmãos? Os nossos inimigos, eles se alimentam das palavras que nós falamos. Salmo 46:10 vai dizer assim: ó, fique em silêncio e saiba que eu sou Deus. Amém, irmãos? Fique em silêncio. E por que, irmãos, outra coisa que eu entendi nesse texto, se você concorda comigo, mas eu fiquei pensando: Senhor, por que mandou que ficasse em silêncio? Agora você imagina um exército, aquele povo todinho, que parecia brincadeira de criança, todo mundo em redor daquela muralha, e diz: agora vocês dão uma primeira volta, todo mundo calado, dá uma volta lá na muralha, e ele lá olhando, será que vai ser agora o combate? E aquele povo em silêncio, dá uma volta, e volta para o acampamento. Aconteceu alguma coisa? Nada. De manhã cedo, de novo reúne o exército, bota preparado para marchar, vai em direção a Jericó, dá outra volta. Todo mundo em silêncio. E o pessoal lá dentro olha: esses caras estão ficando doidos. Que negócio sem futuro. Terceiro dia, aconteceu alguma coisa aí no segundo? Vamos lá, aconteceu alguma coisa? Terceiro dia, levanta todo mundo, prepara para a batalha. Todo mundo sai, dá outra volta. Deixa eu ir por aqui, porque senão eu vou ficar tonto. Terminou a volta e volta para o acampamento. Aconteceu alguma coisa? Você tem certeza? Você tem certeza que desde a primeira volta não aconteceu nada? Essa é a sensação, irmãos, que o diabo quer que nós tenhamos. Você não precisa ver o primeiro tijolo cair para você entender, perceber e aceitar que a vitória já começou. A vitória já começou no primeiro dia, no primeiro passo em que eles deram em direção àquela terra. Deus está falando para mim e para você que não é hora de retroceder. Nós estamos em meio à batalha de uma conquista, e passos foram dados, e esses passos não podem ser esquecidos, valores não podem ser perdidos, porque a promessa de Deus é fiel.
desde o primeiro dia, desde o primeiro passo, no reino espiritual, já se mobilizou a sua vitória. E o texto vai continuar dizendo que eles estavam em silêncio na primeira, na segunda, na terceira volta, na quarta volta, na quinta volta. Por que em silêncio, irmãos? Eu fiquei pensando. Às vezes nós, humanamente falando, quando nós não vemos a coisa acontecer, a estratégia do silêncio ela é boa. Porque você imagina um soldado olhar para outro e dizer: rapaz, eu acho que Josué está equivocado. Começar, irmãos e irmãs, dentro do próprio povo, um falatório que não anima. Não é assim? Às vezes você senta com o irmão e diz: irmão, eu estou numa batalha aí, mas eu estou orando. E aí você quer que a pessoa ali, né, irmãzita, dê uma animada. Aí a pessoa joga o quê? Um balde de água fria. Irmão, essa estratégia ela é do céu. Fica calado. Se tu não pode ser bênção, fica calado. Se tu está numa batalha, fica calado. Deus está mandando, fica calado. Para de reclamar. Não dá munição ao teu inimigo. Fica calado. Porque o Deus que te prometeu, Ele é fiel. E Ele vai cumprir. A boca fala do que o coração. Mas nesse momento não era para falar. Nesse momento era só para marchar. Era só para marchar. E aqui, irmãos e irmãs, nós vamos ver esse mover de Deus. Fique em silêncio e saiba que eu sou Deus. Diga comigo: fique em silêncio e saiba que eu sou Deus. Fique em silêncio e saiba que eu sou Deus. Aquele momento, irmãos e irmãs, eu estou já concluindo. Aquele momento, Deus está testando a obediência. Deus está observando a determinação, a motivação, a perseverança. Diga comigo: foco. Naquele tempo, naquele embate, não era tempo de conversar. Era tempo de todos estarem irmanados num só propósito, com um só foco. O nosso foco é que essa muralha venha ao chão. E o processo pedagógico de Deus, irmãos, de andar em volta, ela também tem uma conotação espiritual de que é tomar posse, o espaço de conquista. Preste atenção no que eu vou te dizer. Nós tomamos posse pela fé, enquanto não for gerado dentro de você, a conquista que está fora de você, ela não será plena. Daí a necessidade, irmãos, de Deus estabelecer para o povo esse foco, essa obediência, essa determinação, essa motivação, essa perseverança. Cada volta que era dada, o Senhor estava dizendo: precisa ser gerado essa conquista primeiramente dentro de vocês. Quando essa conquista for gerada dentro de vocês, vocês irão conquistar o que está fora de vocês.
E esse é o plano perfeito de Deus em todas as batalhas. Se você lembrar de Naamã vai 7 vezes. E certamente Naamã foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira. E ele deve ter pensado, ele deve ter imaginado que não valia a pena. Mas diz que no 7º descida, quando ele voltou da água, ele subiu, diz que o seu corpo estava limpo. Foi assim com o leproso. Jesus tocou no leproso, disse: você está limpo. E o que você faz agora? Você vai, se apresente ao sacerdote. Eu fico pensando, irmãos, que aquela caminhada daquele homem que estava leproso, sentenciado à morte, ao ir diante daquele homem, do sacerdote, ele trazia consigo, cada passo que ele dava, a restauração da sua dignidade. As bodas de Caná. Senhor, acabou o vinho, o que vai fazer? Pegue aqui essas pedras essas talhas de pedra aqui, encham d'água. E foi no primeiro balde, irmãos, que o milagre se fez. Foi no primeiro balde que o milagre fez? Foi sim. O milagre foi feito, parece que eu vou ter que começar a pregação toda de novo. Foi no primeiro balde, irmãos e irmãs, porque só iria acontecer da água se tornar em vinho quando as talhas estivessem cheias. E sempre tem o primeiro balde e tem o último balde, mas o mover, mas a ação de Deus já começou no momento em que eles aceitaram o desafio de obedecer a palavra de Deus. Amém, querido? Mais uma vez digo para você, a promessa que Deus tem para a sua vida, ela não vai se estabelecer quando você vê o primeiro tijolo cair. Não, permaneça firme no propósito, na certeza de que já começou. Já começou. Concluo dizendo, irmãos, que algumas vezes nós perdemos a esperança, e até mesmo desistimos, nós desanimamos justamente no tempo da prova da nossa fé. Sabe por quê? Porque nós deixamos de ter a certeza de que nós vamos receber do que nós esperamos em Deus. Mais uma vez eu lembro a vocês, Hebreus 11:1, a certeza, a fé, diga comigo, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não vemos. Mais uma vez, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existe coisas que não vemos. Concluo perguntando a você, meu irmão, minha irmã, quais são as promessas que você precisa lembrar? Não Deus, Ele não se esquece, mas as promessas que você precisa lembrar. Eu já recebi promessas, eu posso ter esquecido as promessas. O tempo passou, não se cumpriu, mas não quer dizer que o processo de Deus não continue existindo. Quais a que você precisa lembrar ao Senhor em oração? Existem umas que nós precisamos lembrar ao Senhor em oração. Não é porque Deus esquece, é porque Deus nos quer diante dEle, como aquele amigo inoportuno, dizendo assim: Senhor, lembra da minha causa? Né? Aquela mulher, né? Senhor, lembra da minha causa? Ou então do amigo inoportuno: me dá pão, eu preciso de pão. Eu preciso, Senhor. Senhor, Tu fez a promessa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Senhor, eu não vou perder essa batalha. Senhor, eu não vou ser envergonhado diante dos meus inimigos. Senhor, tu tens uma promessa para a vida dessa igreja. E nós não vamos retroceder. Não vamos. Vamos para a oração e dizer, Senhor, a promessa vai ser cumprida. Tu vai nos ajudar. Tu vai lutar conosco, vencer. Tu vens ser conosco, Senhor, aquele que está, o nosso general, desempenha a tua espada e vem lutar conosco. Começou a batalha. Isso, pronto. Irmãos, a melhor coisa que para nós serve é lembrar do milagre que já começou. E que nós fazemos parte desse milagre. O milagre de Deus já começou e nós fazemos parte desse milagre. Amém? Eu queria convidar você a que você pudesse agora, no momento seu com Deus. Eu tenho, irmãos, alguns, não tenho uma não, eu tenho várias Jericós que precisam ruir. Qual é o Jericó seu que precisa ruir? Qual é o Jericó na sua vida que precisa ruir? Qual é a Jericó que hoje tem te incomodado? Talvez seja um problema físico ou espiritual. Seja um cansaço, seja um desestímulo, seja uma doença, seja uma situação que seja. Que tem sido para você uma Jericó. Mas como nós dissemos aqui, o processo já começou. É tempo, o tempo de Deus dela se cumprir. E enquanto essa Jericó não cai, você se mantém obediente e no temor do Senhor. Amém? Wagner.